Os covardes do Titanic. Após a tragédia, o único sobrevivente japonês foi Masabune Osono. Quando ele retornou à sua terra natal, foi chamado de covarde e ainda perdeu o emprego. Até porque, de acordo com os japoneses, ele deveria ter morrido com os outros passageiros. Vale destacar que um dos sobreviventes, Charlie Joji, que trabalhava na cozinha do navio, conseguiu sobreviver na água por 2 horas em temperaturas abaixo de 0, uma vez que seu organismo estava com excesso de uísque, ou seja, seu corpo se manteve aquecido durante tempo suficiente para o resgate. Daniel Burkley, um irlandês de 21 anos, foi um dos sobreviventes. Porém, isso só foi possível porque ele se passou por uma mulher para garantir um lugar no barco de salvamento. Inclusive, ele teve a ajuda de uma das passageiras que emprestou seu chale para que ele conseguisse enganar os oficiais. A última sobrevivente do Titanic, Malvina Dean, morreu no dia 31 de maio de 2009. Inclusive, quando o Titanic naufragou, ela tinha apenas 9 semanas de idade. Um dos sobreviventes, o passageiro Dixon Bishop, conseguiu se salvar, fingindo ter caído dentro do barco de salvamento. Aliás, ele acidentalmente caiu no mesmo barco que sua esposa estava. Coincidência, não é mesmo? Para garantir um lugar em um dos barcos, um empresário canadense e também coronel, Arthur Pinch, fingiu ser um navegador. Tanto é que quando pediram para que ele dirigisse o barco, ele fingiu espontaneidade. Na noite do naufrágio, um homem que devia ser bombeiro ou mecânico foi pego tentando roubar o colete salva-vidas de um dos seus colegas para conseguir sobreviver. Que coisa, hein? Até mesmo o chefe de cozinha, Paul Mauge, do restaurante Ritz, teve que mentir para conseguir sobreviver. Ele ignorou os oficiais e pulou em um barco. Vale destacar que esse barco era reservado para passageiros. Na noite do naufrágio, o segundo oficial, Charlie Lingosler, proibiu alguns meninos maiores de 13 anos de irem até os barcos. Sobretudo, alguns deles, para conseguirem sobreviver, fingiram ser meninas. Duff Gordon, um dos homens influentes do barco, pagou a tripulação para não procurar os sobreviventes após o naufrágio. Inclusive, no meio da tragédia, ele e sua esposa foram embora em um barco que poderia salvar 40 pessoas com apenas 12 pessoas nele. São os covardes do Titanic. Houve mais histórias de homens covardes. Por exemplo, na noite da tragédia, William Carter abandonou sua esposa e seus filhos para pular em um bote salva-vidas. Sobretudo, felizmente, sua esposa também sobreviveu e tempos depois ela pediu o divórcio. Merecido, bem feito. Houve também o caso do Dr. Henry William, que para salvar sua vida quebrou as costelas de uma mulher para então conseguir garantir um lugar no barco. Ele morreu 20 anos depois, quando se jogou do telhado de um hospital psiquiátrico. Dentro do Titanic havia 9 cachorros a bordo, porém apenas 2 sobreviveram. Dentre eles foi um Lulu da Pomerânia e um piquinês. São as curiosidades do Titanic. O famoso filme Titanic, de James Cameron, o qual foi baseado na tragédia, teve um custo de produção maior que a própria construção da embarcação. Você sabia? Inclusive, assim como acontece no filme, os músicos do navio realmente continuaram tocando por mais de 2 horas enquanto o navio afundava. E isso tudo era para tentar acalmar os passageiros. Dentro do navio havia um treinamento de emergência, o qual foi marcado com os passageiros para a mesma data em que o navio afundou. Porém, o capitão, por algum motivo, cancelou. Vale destacar que se o treinamento realmente tivesse acontecido, provavelmente mais pessoas teriam sido salvas. São as curiosidades do Titanic. Estima-se que o iceberg que causou o desastre do Titanic em 1912 tenha começado a se formar
em 1000 anos antes de Cristo. Basicamente, estima-se que se o alerta sobre o iceberg tivesse chegado pelo menos 30 segundos antes, provavelmente teria evitado a coalizão. Vale destacar que a temperatura da água chegou a 2 graus centígrados. Assim sendo, a grande maioria das pessoas não conseguiram sobreviver mais de 15 minutos na água devido à hipotermia. A embarcação mais próxima do Titanic naquela noite era o SS California. Porém, ocorreu erros técnicos no navio e, como consequência, não enviou-se as chamadas de resgate. Se o navio SS California tivesse prontamente respondido aos pedidos de socorro, eles poderiam ter salvo mais de 400 pessoas. Aliás, se eles tivessem chegado 5 minutos antes do navio afundar, já teria sido bem melhor.